Olá, seja bem-vindo à nossa última aula do curso de Química Geral Básica 3. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as interações intermoleculares. A gente já viu anteriormente sobre geometria molecular, sobre polaridade, para a gente entender um pouco melhor sobre esse tipo de interação. Por quê? As interações intermoleculares, elas são separadas entre as interações que acontecem entre as moléculas apolares, entre as moléculas polares, as que são muito polares, ou entre um íon e um dipolo. Tá? São esses quatro tipos de interações intermoleculares. E a gente precisa entender que é extremamente importante a gente compreender melhor como que uma molécula se liga à outra, como que essas forças influenciam na matéria, porque elas vão falar para a gente diretamente sobre o estado físico da matéria, por exemplo, sobre ponto de fusão e ebulição, sobre capilaridade, sobre tensão superficial. Porque, por exemplo, que alguns mosquitos ou aranhas conseguem ficar na superfície da água, porque a gente tem ali uma coisa chamada tensão superficial. E o que é que explica a existência dessa tensão superficial? Muito se explica pela forma como as ligações entre as moléculas acontecem, tá? Então, por exemplo, se uma interação entre as moléculas é fraca, essa substância ela tende a estar no estado gasoso, porque eu não preciso de muita energia para separar uma molécula da outra. Agora, se essa interação é forte, eu preciso de mais energia para separar essa molécula, né? Uma da outra. Então eu vou ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição ainda maior. E a gente compreende tudo isso quando a gente estuda as interações intermoleculares. A primeira delas que a gente vai falar então é aquelas que são chamadas de forças de London ou dipolo induzido. Quando a gente fala de dipolo induzido, a gente fala do tipo de interação que acontece entre as moléculas que são apolares. Quando a molécula é apolar, como a gente viu, a nuvem eletrônica, os elétrons daquela molécula, elas estão distribuídas de maneira uniforme, elas não tendem nem para um lado nem para outro. Só que em determinado momento, esses elétrons se deslocam mais em uma direção. E aí eu tenho momentaneamente um polo positivo e um polo negativo. Como essa molécula não está sozinha no meio daquela substância ali, né, daquelas várias moléculas apolares, esse pequeno momento onde eu tenho essa diferença de polos, ela influencia nas outras e vai criando outros polos negativos e positivos. Por isso que a gente fala que é um dipolo induzido. E aí sim, agora que eu tenho uma diferença, onde eu tenho um polo levemente negativo e um polo levemente positivo entre as moléculas, elas vão se ligando. Só que esse tipo de interação é extremamente frágil. E aí, alguns exemplos de ligação de moléculas que fazem esse tipo de ligação são, por exemplo, gás carbônico, gás hidrogênio, gás metano. E olha só, todas essas moléculas que eu estou falando para vocês são gases. Por quê? Exatamente por isso. Porque a interação que acontece entre essas moléculas que são apolares, que têm um dipolo induzido, elas são mais fracas. Como o que liga uma molécula na outra é fraco, eu não preciso de muita energia para separar. Então, a energia que eu tenho em temperatura ambiente é suficiente para separar essa molécula e eu ter elas no estado gasoso. Né? Tanto que eu tenho esses gases em temperaturas abaixo de zero, para a gente ver como que a energia que a gente precisa para separar uma molécula da outra, ela é pequena. Né? E aí, um outro tipo de ligação entre moléculas que a gente tem é a força dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Nesse Olá, caso, a peço molécula. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site,
Você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Nesse caso, a molécula já é polar. O polo já existe. Então, eu tenho essa atração eletromagnética entre um polo positivo e um polo negativo. Quando que ela acontece, então? Em todas as moléculas polares. Só que as moléculas que são polares, onde eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, ao FON, elas vão ter uma denominação diferente, que é ligação de hidrogênio. Todas as outras, elas são força de polo ou de polo permanente. Aí já existe uma diferença entre um polo positivo e um polo negativo, e essas moléculas, elas se ligam. E aí, geralmente, elas já estão no estado líquido, porque essa interação ela é forte. Outras coisas também influenciam no estado físico da matéria, é claro. Por exemplo, os óleos, né, de modo geral, eles são apolares. Só que, como são moléculas grandes, são macromoléculas, são muito pesadas, então elas vão ficar mais acopladas umas às outras, e aí o óleo, como a gente sabe, está no estado líquido, né? Então, sim, o tipo de interação não é a única coisa que influencia, mas em moléculas pequenas, que não são pesadas, é um dos principais fatores que influenciam no estado físico da matéria. E a gente tem, como eu falei, ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um tipo de ligação de polo, só que nesses casos a diferença entre o polo positivo e o polo negativo é muito grande. Por quê? Eu tenho o hidrogênio, que é um dos elementos menos eletronegativos, e flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos. Então, tem uma diferença de eletronegatividade muito grande. O flúor, oxigênio e nitrogênio puxam os elétrons com muita intensidade, eles ficam muito negativos e o hidrogênio fica mais positivo. Então, esse é um tipo de interação muito forte entre uma molécula muito positiva e um polo muito negativo. Então, é um tipo de ligação de polo, só que ela é uma ligação muito forte. Então, olha só, o nome dela já diz para a gente, ligação de hidrogênio. E até então eu estava falando de interação, tá? Então, já é uma característica que traz, por exemplo, a água ter um ponto de ebulição a 100 graus Celsius, mesmo sendo uma molécula pequena e leve. Como a interação entre uma molécula de água e a outra é muito forte, ela vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito alto, tá? Então, é muito importante a gente entender isso daí. E o outro tipo de interação que a gente tem ainda é a interação íon-dipolo. Lembra lá, o íon é aquele átomo que doou ou recebeu elétron, então ele já tem uma carga positiva ou uma carga negativa e está entrando em contato com a molécula que tem polo, né? Se o íon é positivo, ele vai se ligar ao polo negativo da molécula. Se o íon é negativo, ele vai se ligar ao polo positivo da molécula. E aí eu tenho uma atração eletromagnética também intensa, porque é uma coisa de carga positiva muito bem definida, ligando a molécula polar. E aí, essa das 4 que eu falei é o tipo de interação mais forte que tem, tá bom? A gente vai terminar a nossa aula de hoje por aqui. Ela é muito tranquila, essa relação de interações intermoleculares. Aqui para vocês estão algumas referências que eu usei para pegar imagens, conteúdo, indicações de leitura. Vocês podem entrar nisso daí, tá? Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!